Nesse vídeo você realmente entende essa realidade do mapa astrológico. Tem mais coisas, muito mais coisas que a gente pode desenvolver. Nesse vídeo a gente fala bastante sobre essa realidade do entendimento e da evolução espiritual. Primeiro você precisa entender o que é uma evolução, depois você vai entender que essa evolução ela se encontra em todos os níveis da experiência humana, e ao perceber que essa evolução está em todos os níveis da experiência humana, você vai desejar somente um tipo de evolução. Amigos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial, muito bom estar aqui nesse vídeo com vocês mais uma vez, né? Hoje a gente vai falar sobre o que é um mapa astrológico do ponto de vista da astrologia primordial, a astrologia primordial que traz essa realidade da evolução do ser humano, né? Como um grande desenvolvimento, né, para a Era Aquariana. Essa é a realidade da astrologia primordial. E o que é o mapa astrológico? O mapa astrológico é uma fotografia, basicamente, né, do momento que a gente nasceu. O mapa astrológico é o nosso DNA cósmico, é realmente uma interpretação, né, uma interpretação de todos os planetas posicionados, né, alinhados com determinadas constelações em relação ao nosso planeta. E isso traz pra gente um entendimento muito grande, um entendimento extremamente absoluto sobre a nossa realidade espiritual, que a nossa realidade espiritual ela está entrelaçada com a realidade do sistema solar, com a realidade das estrelas, enfim, com a realidade do universo como um todo. E o mapa astrológico, ele traz essa realidade pra gente, né? Você consegue visualizar onde é que estava posicionada aqui a minha consciência jupiteriana, a minha consciência marcial, a minha consciência lunar, no momento em que eu nasci, qual era o signo que estava ali alinhado com Vênus, com Mercúrio, qual é a minha característica intelectual, qual é a minha característica estética marcante. Tudo isso tem um padrão energético que, por mais que a pessoa não se sinta ali necessariamente tão bela em relação à consciência venusiana, ela tem uma característica de beleza que é energética. E essa característica energética que faz ela atrair as pessoas na qual ela vem a atrair. Então o mapa astrológico ele traz a posição dos planetas em relação a constelações que define basicamente, obviamente que não define eternamente, mas define ali basicamente como que o ser humano vai se desenvolver, através de qual linha, através de qual entendimento sobre si mesmo que ele vai acabar se desenvolvendo. A astrologia primordial se aprofunda nisso dentro do mapa astrológico, mapa de revolução solar, mapa da revolução solar. O que é uma revolução solar? A revolução solar nada mais é do que você fazendo ali o seu ano novo astrológico. Ou seja, temos a realidade do Sol. O Sol ele dá um ciclo, né, de 365 dias devido ao movimento de translação da Terra. Ele dá esse ciclo de 365 dias para o ser humano. Para outros planetas ele dá um ciclo maior em relação àquilo que é a órbita de outros planetas, Por exemplo, Mercúrio demora 88 dias mais ou menos ali para poder dar uma volta ao redor do Sol. Júpiter, 11 anos, Enfim, Saturno, 33 anos, 32 anos ali mais ou menos, contando com a retrogradação que ele faz ali ao final, Vamos colocar assim mais ou menos, 30, 33 anos. Então a gente tem essa realidade dentro da astrologia primordial, dentro do mapa astrológico e na revolução solar, que a revolução solar é basicamente essa realidade, você ter o planeta Terra alinhado com o Sol a 8 graus de uma determinada constelação, vamos supor, 8 graus de peixes, o Sol a 8 graus de peixes. No ano que vem, quando o Sol estiver novamente a 8 graus de peixes, é o ano novo astrológico da pessoa. É realmente ali o momento que ela faz aniversário. E esse aniversário astral, ele não vai ser necessariamente no mesmo dia e na mesma hora que a pessoa nasceu ali, o ano zero da pessoa, o marco de nascimento da pessoa. Pode ser um dia antes, ou pode ser algumas horas antes ou algumas horas depois. Então o mapa da revolução solar é isso, é você ter ali o Sol posicionado a cada ano
na sua posição natal, né? O Sol se posicionando ali, fazendo uma progressão, um retorno solar, né? Na posição exata ali na qual você nasceu, né? E na astrologia, no mapa astrológico, a gente trabalha com graus e minutos, né? Então, essa realidade dos graus e minutos, elas basicamente representam dias e horas, né? Na qual ali o ser humano vem a nascer. Então, é muito interessante que a gente visualize no mapa da Revolução Solar essa realidade, né? A realidade mais espiritual da coisa, não uma realidade muito material. Porque quando a gente vislumbra a realidade espiritual, quando a gente entende esse conceito de espiritualidade, né, que a astrologia primordial traz pra gente, a gente entende muito mais sobre aquilo que a gente verdadeiramente é e entende muito mais sobre aquilo que é a nossa missão de alma, sobre aquilo que é o nosso propósito. Então, dentro da Revolução Solar, a gente observa essas nuances energéticas e direciona essas nuances energéticas para o ponto espiritual da pessoa, entendendo que a pessoa, sabendo qual é a sua missão de alma, sabendo qual é o seu propósito, ela vai ter realmente uma evolução e um desenvolvimento genuíno, um desenvolvimento mais autêntico a respeito daquilo que ela realmente tem como missão nessa vida, né? Realmente tem como propósito nessa vida. E automaticamente as outras coisas começam a se desenvolver, automaticamente as outras coisas começam a fluir, né? Quando você busca a realidade espiritual, as coisas materiais ou as coisas realmente desse mundo aqui começam a fluir naturalmente, né? Obviamente que dentro da espiritualidade a gente busca algo muito maior do que as coisas materiais, né? Então esse algo maior, ele entende que nesse mundo, né, é necessário um conforto de recursos, um conforto para que a pessoa possa realmente pensar, que a pessoa possa realmente filosofar e ter tempo para isso, e realmente a pessoa vai conseguir os recursos necessários para que ela possa manter aquele estilo de vida que melhor lhe agrada, né? Que melhor é adequado àquilo que é a sua realidade espiritual. Realidade espiritual e não a realidade material. Muitas pessoas têm uma realidade material, mas não têm uma realidade espiritual. A realidade espiritual é pouca, né? Obviamente que podemos alcançar muitas coisas sem buscar a realidade espiritual, mas ao alcançarmos essas realidades materiais, abandonando ou ignorando a nossa parte espiritual, estamos indo por um caminho, né, que não é o adequado à nossa essência, que não é o correto para a nossa essência. E aí, depois de muito tempo trilhando esse caminho material, a gente começa a perceber que estávamos, né, trilhando o caminho errado, que aquele caminho estava levando a gente para um outro lugar. E o mapa astrológico é um norte para isso. Óbvio que se você for levar em consideração apenas as questões materiais do mapa astrológico, você vai seguir um caminho que vai te levar a muitas coisas materiais, e dá pra gente ler isso, dá pra gente entender essa realidade. Só que essa realidade acaba se tornando finita, ela não se torna infinita em suas possibilidades, ela se torna finita, ela acaba. Basicamente você entender que existe uma mina de ouro e que você vai lá, né, minerar, e em um determinado momento, né, obviamente vai acabar, né, vai acabar. Enquanto que a espiritualidade é uma mina de ouro infinita. A espiritualidade são ideias, são inspirações que você tem, inspirações que podem te levar a muitas ideias, e que essas ideias podem não só servir de recurso para que você alcance a sua estabilidade de recursos, ou a sua estabilidade, a sua segurança financeira, a sua prosperidade, mas também vai ajudar outras pessoas. Você vai ajudar outras pessoas a manifestarem isso na vida delas também. Isso que é o mais incrível, você poder se tornar um fluxo da espiritualidade no mundo, um fluxo do universo no mundo, o universo que é presentear os seres humanos com a prosperidade, com a abundância, mas não tem nenhum ser humano conectado com essa abundância. Então, quando o ser humano se conecta com essa realidade, com essa consciência de inspiração espiritual, realmente as coisas começam a acontecer para muita gente, não é só para o indivíduo que está se conectando ali, não. Óbvio que ele vai querer compartilhar isso com mais e mais e mais pessoas, e o compartilhamento é basicamente um comportamento humano para a era aquariana. Por isso que eu falo, eu estou aqui nesse processo de autoconhecimento, tanto para mim quanto para as pessoas que se conectam comigo. Para quê? Para entendermos qual é
o ponto ou qual é o norte que devemos seguir para poder realmente a gente alcançar, né, esse processo mais elevado de desenvolvimento humano para a era aquariana. Eu estou nesse caminho e eu também quero ajudar você a trilhar esse caminho, a chegar, né, no ponto mais alto das suas potencialidades espirituais no sentido astrológico. Porque através do mapa astrológico a gente consegue entender os arquétipos, os símbolos, a gente consegue entender as energias que fluem na nossa vida ao longo de um mês, ao longo de um ano, enfim, são muitos processos que nós podemos absorver, né, de um mapa astrológico. Isso é realmente algo incrível. E dentro dessa evolução espiritual que a gente alcança no mapa astrológico, a gente realmente tem um processo de sabedoria maior. A sabedoria de entender, de ter o discernimento, de saber que não existe um signo pior do que o outro, que existe um signo que atrapalha. Não, todos os signos são energias que envolvem a nossa vida. Temos os 12 signos do zodíaco, só os do zodíaco da eclíptica, todos esses signos envolvendo o nosso sistema solar, envolvendo o nosso planeta. E ao ter esse entendimento, a gente começa a perceber que a cada período do ano um determinado tipo de energia se manifesta ou é emanado para o nosso mundo, para o nosso planeta, e que essa energia pode ser absorvida se contemplarmos a consciência solar. E o que é a consciência solar dentro da gente? A consciência solar é o nosso principal guia, é o que orienta, né, o nosso avatar, né, o nosso ID físico, né, o nosso ego. A consciência solar é o que orienta o nosso ego para uma evolução espiritual. Se a gente realmente traçar um período, um planejamento de evolução espiritual num período de 12 meses, a gente vai desenvolver todas as energias zodiacais dentro da gente, da maneira na qual ela se dispõe pra gente, né? Por exemplo, para quem tem o signo de Libra no meio do céu, no mapa natal, você vai ter aí um desenvolvimento profissional muito pautado na comunicação, na diplomacia, na imparcialidade, você ser realmente imparcial, né? Você realmente entender os dois lados da moeda, você realmente saber colocar os valores ali na balança, nos dois pratos da balança, e realmente saber medir para que o seu julgamento não seja pesado demais. Naturalmente, quem tem Libra em pontos fortes do mapa, e o meio do céu é um ponto forte pessoal muito grande, tem uma capacidade realmente de desenvolver o poder do julgamento. No caso de quem tem Libra no ascendente, vai ser uma pessoa que naturalmente vai querer julgar ou vai querer se auto-julgar ou se auto-sabotar, ou seja, dependendo de como que a pessoa está desenvolvendo a energia libriana dentro de si. Então, a gente tem todos os signos dentro da gente. Estou dando aqui apenas um exemplo, né, do signo de Libra, como uma realidade que é muito importante para esse momento da era aquariana. Ouvir os dois lados, tentar entender o que está acontecendo no mundo, no sentido do paradigma que rege a nossa atualidade, a nossa sociedade, e tentar entender o que vai ser esse novo paradigma, ou melhor, o que está sendo esse novo paradigma. E eu acredito que a internet está muito ligada à realidade da nova era. E a realidade da nova era que vem com os arquétipos, ou com as energias, ou com as informações da realidade do símbolo de Aquário, né? A era aquariana que traz pra gente uma evolução espiritual, um desenvolvimento humano, né? Um desenvolvimento humano para esse novo momento, né? Um momento onde a gente vai mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se comportar e realmente ter um comportamento, ter atitudes que façam jus àquilo que é a energia aquariana. E o que é a energia aquariana? A energia aquariana traz 3 palavras-chave pra gente, que é muito importante que a gente tenha essas 3 palavras na nossa cabeça. São muitas outras palavras que se associam também ao signo de Aquário, mas eu considero 3 palavras fundamentais. 3. Compartilhar, solidariedade e humanidade. Essas são as 3 palavras que são a chave da nova era. Para você entrar na nova era, basicamente você precisa ter 3 dessas palavras, pelo menos uma, né, dessas 3 palavras, na verdade, pelo menos uma dessas 3 palavras você tem que ter no seu vocabulário, no seu comportamento, na sua atitude mental, na sua atitude, enfim, na sua realidade. Você tem que desenvolver isso na sua realidade, de fato, compartilhar, solidariedade e humanismo, né? Você realmente compartilhar as coisas que você sabe. Obviamente que você pode
você pode ser remunerado por isso, você pode criar qualquer forma, qualquer meio através da própria internet. A internet é o veículo da era aquariana, né? Você pode criar algum tipo de algum meio de realmente estar compartilhando essas informações daquilo que você sabe, né? Qual é o conhecimento que você tem. E no mapa astrológico a gente consegue visualizar qual é a principal ferramenta, qual é o principal conhecimento que você tem, que é seu, na verdade, que ele realmente nasceu contigo, que você realmente nasceu com essa capacidade, com essa sabedoria interior. Então, realmente, isso é muito forte no ser humano. Se você realmente tomar essa atitude de compartilhamento, se você realmente tomar essa atitude da solidariedade e do humanismo. O que é você ter uma atitude solidária? É você realmente ter uma capacidade de se colocar no lugar do outro, empaticamente falando, e você dar a devida atenção. Obviamente que ser solidário, ter um comportamento solidário não é necessariamente você dar dinheiro ou tirar a sua roupa do corpo. Não é necessariamente isso. É você realmente querer ajudar as pessoas através do conhecimento que você tem, através da indicação de um saber que você pode indicar, através da indicação de um livro, que vai realmente ajudar a pessoa, que vai realmente fazer com que a pessoa tenha um estalo e que ela possa dar um start na vida dela também, para que ela possa desenvolver, para que ela possa realmente evoluir espiritualmente e ter esse vislumbre, né, essa evolução espiritual na vida dela. E o humanismo é basicamente esse comportamento de compartilhamento e esse comportamento solidário, né? Na internet a gente vê que muitas pessoas gostam de ajudar, compartilhando realmente o conteúdo das outras pessoas, realmente ali doando, né, um pouquinho do seu tempo, né, para poder estar ali acompanhando alguém, ou de repente ali ela realmente se interessa por algum conteúdo e ela vai ali, né, procurar uma pessoa na qual ela melhor se identifica, né, para poder aprender algo, né? E isso é o mais importante, a gente aprender com pessoas que a gente se identifica, né? Pessoas que realmente vão trazer ali um ensinamento, e esse ensinamento vai ser realmente aprendido de uma maneira mais simples, mais prática ou mais eficiente, seja lá a maneira positiva que for, né, para você. E realmente a gente precisa se identificar com essas pessoas. Isso também faz parte de um processo de evolução espiritual, né? E a evolução espiritual realmente traz esse desenvolvimento pessoal, né? E o que é o desenvolvimento pessoal, né? O desenvolvimento pessoal é quando você decide, né, através do autoconhecimento, expressar aquilo que você verdadeiramente é. Eu já descobri o que eu sou. O que eu sou? Eu sou um grande falante, eu sou um grande comunicador, eu sou um grande informador, eu sou um mestre, eu sou um professor, eu sou um curador, eu sou um pensador. O que eu sou, né? Isso faz parte do autoconhecimento. Você se perguntar o que você é. E quando você descobre o que você é, faz parte do desenvolvimento pessoal, você desenvolver aquilo que você é. Né? Você realmente, a cada dia, você está se aperfeiçoando. Esse é o processo. Você está envolvido. Né? A sua essência está envolvida pela realidade do mundo, né? Pelas realidades que impõem sobre o ser humano. Você está ali envolvido, você não sabe, né, como expressar a sua essência, você não sabe como realmente você pode colocar para fora todos os seus sentimentos, e você descobre que aquele é o seu potencial, e vai ter um momento que você não vai aguentar mais segurar. E você vai realmente sentir a necessidade de se desenvolver, ou seja, tirar tudo aquilo que te envolvia, né? Tirar toda essa realidade que te impedia, que te bloqueava de você. Você vai desenvolver-se pessoalmente, você vai desenvolver a sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira essência. Você vai realmente se expressar para o mundo com autenticidade, falhando, obviamente. Você vai falhar em alguns momentos, porque existe uma forma expressiva que você desenvolveu ao longo da sua experiência humana que está de acordo com aquilo que é o mundo e não de acordo com aquilo que você verdadeiramente é. O mundo que existe dentro de você é diferente do mundo que existe lá fora. E é muito interessante que nesse momento de transição de era, principalmente nesse momento de pandemia, a gente está tendo essa oportunidade de se expressar para o mundo, de se comunicar, de se conectar com pessoas que pensam da mesma maneira que a gente.
E no mapa astrológico a gente tem essa realidade também, quando a gente visualiza ali aquilo que é a casa 11, a casa das conexões sociais mais amplas, né? Enfim, temos essa realidade também. Então, o desenvolvimento pessoal é isso, é você realmente ter um entendimento de que você tem uma essência dentro de você existe um potencial incrível e que você pode desenvolver esse potencial e que você pode ter uma transformação pessoal. E essa transformação pessoal vai te levar a realmente um crescimento pessoal. E o crescimento pessoal está associado sim à prosperidade, à abundância financeira, a você realmente encontrar aquilo que te traz estabilidade, aquilo que te traz vontade de fazer aquilo que você ama, porque está te trazendo um retorno, e que depois você vai perceber que não é necessariamente o retorno que faz você ter ânimo por fazer aquilo que você ama, é verdadeiramente fazer aquilo que você ama que te dá o ânimo, né? E que o retorno nada mais é do que uma consequência. E quando você pensa apenas em fazer o que você ama, as consequências são realmente enormes. Mas consequências no sentido positivo, porque você vai realmente vislumbrar aquela prosperidade na sua vida e você não vai mais se preocupar com isso, porque você vai estar ali basicamente se preocupando, ou não se preocupando tanto, ou realmente fluindo com aquilo que você verdadeiramente é, e você vai fluir naturalmente. E ao fluir naturalmente, outras pessoas vão querer aprender com você e elas vão querer te remunerar por isso, elas vão querer te recompensar por realmente você estar ali compartilhando o seu conhecimento. Elas vão querer ser recíprocas com você, porque quando você dá algo, quando você dá realmente uma informação de muito valor para a vida de alguém, essa pessoa ela vai querer ser recíproca, ela vai se sentir em dívida com você. E realmente na internet as possibilidades agora são muitas de você realmente crescer, de você realmente ter ali um entendimento sobre aquilo que você verdadeiramente é. Isso que é o mais incrível, você naturalmente sendo aquilo que você é, porque a natureza pede isso para você. A natureza ela quer experimentar a essência das pessoas, a natureza quer experimentar a verdade que as pessoas têm dentro de si. Ela admira isso, a natureza ela vislumbra isso, a natureza quer ver a flor desabrochar, a natureza quer realmente ver todos os seres vivos, todos os seres, todos os reinos, mineral, vegetal, animal, humano, angélico, deífico e astronômico, né, se manifestando, para que ela realmente tenha o entendimento de que a vida é bela e que a vida continua sendo bela e que continuará sendo bela e que ela é realmente a progenitora dessa realidade, é realmente ela que cria essa realidade incrível de beleza e que você pode desenvolver a sua beleza interior, você pode desenvolver a sua essência, a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu, né? O seu eu interior conectado com o seu eu superior, que é o seu coração, que na astrologia é o sol, e que o sol iluminando a sua realidade interior, e a sua realidade interior refletindo essa luz no seu ego, e o seu ego de fato expressando para o mundo de uma maneira mais do que adequada, de uma maneira mais do que autêntica aquilo que você tem como essência. Não porque isso vai te realmente alimentar o seu ego, não, mas porque você está fazendo o seu papel, o seu trabalho como ser humano verdadeiro, emanado pelo universo, com um propósito, com uma missão de alma. E o propósito do ser humano é ser feliz, ser abundante, ser próspero, ser livre. Livre para tomar todas as escolhas, livre para realmente escolher aquilo que quiser. Obviamente que de forma íntegra, né? De forma íntegra você pode realmente escolher tudo o que você quiser. De forma íntegra, você pode escolher absolutamente tudo. Sem prejudicar os outros, sem prejudicar a si mesmo, você pode ter a liberdade. E a liberdade que eu digo é a liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, de rotina. Liberdade. Simplesmente você ter liberdade, e esse é o momento em que as coisas estão se desenvolvendo para isso, e quando você desenvolve a sua realidade pessoal, você realmente se conecta com isso, e a prosperidade vem, e os relacionamentos vão melhorando também. O que é o relacionamento na astrologia?
né? O relacionamento na astrologia nada mais é do que o processo libriano de ouvir o que o outro tem a dizer e de você também falar aquilo que você sente em relação àquilo que o outro te disse, em relação àquilo que você sentiu sobre o outro, né? Esse é um processo libriano que é muito interessante de ser entendido. Libra, que é o signo que rege a casa 7, e a casa 7 que é a casa dos relacionamentos, das relações, não só amorosas, mas as relações profissionais, as relações familiares. Todos nós precisamos ser librianos nas nossas relações. Precisamos realmente entender o que o outro tem para dizer, o que o outro tem no sentido de expressar as emoções que ele tem dentro de si, e que você pode ouvir isso que ele tem a dizer, e que você pode ter ali um entendimento quando você realmente ouve com o coração aquilo que o outro tem para falar. E quando o outro fala, quando o outro expressa, quando o outro realmente coloca para fora a sua verdade, e você impede de ter essa verdade chegando até o seu coração, basicamente você tem um bloqueio no seu ego. Você não quer ouvir o que o outro tem a dizer porque você ignora o que o outro tem a dizer, porque você se tornou um ignorante. Isso realmente é um processo que o ser humano precisa ter para que realmente ele possa desenvolver a sua realidade como ser humano. E ao desenvolver a sua realidade como ser humano, ele tem esse entendimento, né, da realidade do outro, ele tem esse entendimento da realidade dos relacionamentos, e ele tem uma melhor forma de interagir e de se relacionar com as outras pessoas. Isso que é o mais importante na questão dos relacionamentos, e ele vai estar mais aberto a compartilhar aquilo que ele tem como saber, porque ele, como um bom ouvinte, ele vai atrair pessoas que também são pessoas boas de ouvir, né? Pessoas que têm ali uma capacidade de realmente ouvir e entender aquilo que você tem para expressar, aquilo que você tem para compartilhar, e aí sim a sua essência, a sua verdade, ela vai estar sendo positivamente trabalhada na humanidade, vai estar sendo positivamente trabalhada, né, com as pessoas que estão ali conectadas a você, e isso traz uma expansão de consciência. Expansão de consciência é exatamente aquilo que a gente encontra na casa 9 ou no signo de Sagitário. A casa 9 traz a nossa expansão de consciência, e o signo de Sagitário traz a religação, né, a religação de um grupo de pessoas que realmente expandiram a sua mente através de um conhecimento, através de um saber, e que conseguem religar esse saber, esse conhecimento a uma realidade superior. Isso é muito importante de se entender. A religação espiritual, a religação que você realmente vai ter com as suas realidades superiores, com um mundo astral, né? E através da sabedoria você alcança essa expansão de consciência, essa iluminação. Isso realmente é algo incrível, né? E quando a gente entra num grupo, numa fraternidade, obviamente que a coletividade vai acontecer. Casa 4, Casa 11 conversam muito sobre isso. A Casa 11 faz você realmente entender os momentos. A Casa 11 faz realmente você entender a sociedade, os momentos da sociedade. Então é muito interessante que através da coletividade você compreenda, né, o mundo como um todo, você compreenda a sociedade, os conhecidos que você tem, os amigos que você vai fazendo ali através das conexões, através da internet, enfim, a fraternidade, o grupo no qual você está inserido, o que é o processo de evolução, de expansão de consciência que eles têm, e você de repente pode expressar a sua sabedoria, o seu conhecimento, e dentro de um determinado grupo eles vão querer saber mais, eles vão querer que você fale mais, eles vão querer que você compartilhe mais sobre aquilo que você tem como entendimento sobre a vida. E esse é um vídeo que eu falo realmente sobre a realidade do mapa astrológico, né? Tem tudo isso no mapa astrológico. Nesse vídeo você realmente entende essa realidade do mapa astrológico. Tem mais coisas, muito mais coisas que a gente pode desenvolver, muito mais coisas que a gente pode realmente trabalhar. Nesse vídeo a gente fala bastante sobre essa realidade do entendimento da evolução espiritual, do entendimento daquilo que é a evolução espiritual e do processo da própria evolução espiritual. Primeiro você precisa entender o que é uma evolução, né? Depois você vai entender que essa evolução ela se encontra em todos os níveis da experiência humana, e ao perceber que essa evolução está em todos os níveis da experiência humana, você vai desejar somente um tipo de evolução, que é a espiritual. Porque ao alcançar a evolução espiritual, você vai conseguir alcançar todos os tipos de evolução. E nesse vídeo a gente fala exatamente disso. A gente entende essa realidade.
Você perceber através do seu mapa astrológico aquilo que você verdadeiramente é algo incrível, é algo extremamente satisfatório para você se desenvolver como ser humano. Esse foi mais um grande desenvolvimento que a gente pode fazer, que a gente pôde fazer através da astrologia, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!